Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para estudar aí a doutrina espírita nesse quesito aí do nosso estudo da educação e prática da mediunidade. Esse é um estudo que completa, em todos os sentidos, o nosso dia a dia, seja ele, no caso aqui, esse estudo mais aprofundado para a questão da mediunidade, mas como o Kardec apontou, os espíritos informaram que mediunidade todos nós temos, num grau qualquer. Agora, aqueles que têm a mediunidade e que estão num grau que tenha interação com os espíritos, então seria assim, quem tem interação com os espíritos, seja por qualquer uma das faculdades mediúnicas, por vidência, psicografia e tantas outras que tem, esses aí são enquadrados como médiuns, ou seja, eles interagem com o espírito. Então, mediunidade todos nós temos, mas médiuns são só aqueles que têm. Mas vamos, então, como a gente fala desse curso, mas ele tem muito a ver com nossa vida, com o nosso cotidiano e aprender onde que nós estamos direitinho, né? Então, vamos dar início à aula de hoje, agradecendo mais uma vez a espiritualidade por estar nos acompanhando, nos assessorando, tantos que estão aqui ao vivo, presentes aqui na sala, quanto todos os outros que estão ao vivo pelo canal do YouTube, certo? Então, todos nós aí estamos estudando e damos continuidade a isso e agradecemos pelo transcurso dessa semana e que possamos ter, já naquela questão, ter colocado em prática o aprendizado e, ainda hoje, pelo aprendizado importantíssimo que nós vamos estudar hoje, que nós possamos prestar atenção e ser espírita 100%. Se não for 100%, que seja, pelo menos, melhorados. Que assim seja. Bom, vamos lá, então. Vamos compartilhar a tela. E vamos aqui, então, para o estudo especificamente, né? Hoje é uma aula, vamos falar assim, bem profunda, com a questão do estudo. Então, vamos não perder nenhum ponto para que nós possamos realmente estudar. E se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando aí no chat, ou aqueles que estão presentes, que se comuniquem conosco. Correto? Correto. Então, vamos então aqui, colocamos aqui. Então, vamos lá. Está aqui a imagem de Jesus, como sempre, já como um brinde a nos saudar, né? Esse que Deus o Consolador prometido. Então, nós vamos passar hoje, está aqui, olha, a ação dos espíritos no plano físico. É o programa 1, módulo 3, estamos abrindo o módulo 3, com o tema 1. Então, Allan Kardec, no capítulo 19, olha bem, no capítulo 19, da segunda parte do livro dos Espíritos, né, O Livro dos Espíritos, dedica 102 questões, da 456 a 557, ao estudo da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Olha que interessante. E como nós estamos às segundas-feiras estudando metodicamente o Livro dos Espíritos, e já passamos por essas perguntas aos que conosco frequentam as segundas-feiras, já sabem até do conteúdo, se é que, né, continuam estudando, porque a gente às vezes passa no primeiro momento e esquece. Mas vamos ver hoje, então, como está aí, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, agora, no mundo encarnado aqui, né? Vamos ver como é que é essa atuação. Olha, neste capítulo, o codificador analisa a ação dos espíritos no plano físico, que pode ocorrer de forma sutil, olha bem aí, ó, sutil pela influência mental, ou claramente percebida nas diferentes manifestações mediúnicas e efeitos físicos e intelectuais. Isso aí, vai se manifestar para que os outros tenham certeza e estão vendo, né?
A interferência dos desencarnados no plano físico pode ainda ser boa ou má, fugaz ou duradoura. Os espíritos exercem também ação nos fenômenos da natureza. Olha, não é o motivo do estudo nosso hoje, mas nós sabemos aí de todos esses espíritos da natureza, né? Vamos já estudamos. Então, nós vamos ter o quê? Os gnomos, e assim vai indo. São aqueles elementais que nós já estudamos e que, muitas vezes, muitos espíritas ainda não se debruçaram em cima desse estudo e pensam assim, não, isso aí isso não existe, não, e deixa quieto. Mas vamos lembrar direitinho que Narcisa, quando foi socorrer lá o segundo marido da ex-esposa, se colocar assim, do André Luiz, ela se foi recorrer à natureza para encontrar as melhores soluções para o caso dele, específico. Então, temos também um capítulo específico sobre a ação desses fenômenos da natureza. Um dos fenômenos da natureza são esses espíritos que, quando Jesus também estava numa barca fazendo aquela travessia de um lado para o outro aí do Mar da Galileia, considerado como um mar, o que aconteceu? Uma hora lá, um vento forte, a embarcação começou a balançar e ele estava lá deitado, vamos falar, quase que dormindo, e os apóstolos lá foram acordarem e perguntarem a ele: "Ô, mestre, mas o que está acontecendo aqui?" E Jesus, de novo nessa passagem, o que ele vai responder? "Ô, pessoal, mas vocês têm pouca fé e não aprendem nada." E aí Jesus se comunica com esses espíritos da natureza e faz com que a ventania se acalme e etc, e etc. Então, está aí que é os fenômenos da natureza. Tá? Na influência mental, o que acontece? Bom, é comum supor-se que a ação dos espíritos só ocorra por meio de fenômenos extraordinários. É comum. E isto pode acontecer, mas é raro, ao contrário do que acontece no dia a dia. No dia a dia, nós estamos com os espíritos nos acotovelando, como diz a doutrina. E as pessoas, eu não vejo nada, não tenho mediunidade, não sou médium, então não tenho essa mediunidade de evidência, isso e aquilo, não vejo nada, que é o que tem aí uma margem de mais de 90% da população da Terra não tem essa afinidade de acompanhar. Né? Então, às vezes, mesmo sendo espírita, não cria desdém. Eu vejo muito comum, às vezes, no centro espírita, um espírita conversando com o outro e criticando o colega de trabalho. A partir do momento que está ali a influenciação mental, na hora que começa um assunto dele, a espiritualidade zombeteira, na melhor das hipóteses, está do nosso lado. Fazendo o quê? Aí nós vamos aprendendo aqui, vamos estudar um pouco mais. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso, olha aí, por isso que a gente costuma dizer, nada é por acaso. Inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resultar o que tenham em vista, eles atuam de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o seu impulso, o seu próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Aí você está na pergunta 525A do comentário, né? Comentário do Kardec. Então, olha como Kardec estudou a obra para chegar a esse ponto. É lógico que o Kardec, em nenhum momento, ele nos disse, através da sua obra, que ele era médium. Ele só psicografava. Mas psicografava não, ele só escrevia os livros. Mas é óbvio que ele foi totalmente direcionado em todos os seus comentários. Mas ele não quis que focasse na personalidade dele. E deixou que os espíritos estariam passando toda essa orientação. Então, olha aí, os desencarnados, desde que lhe interesse, olha, hein, a vibração aí, a afinidade, aproximam-se dos indivíduos
e, se as condições lhes forem favoráveis, estabelece uma comunhão mental que permite conhecer desejos, emoções, pensamentos e ações de quem pretende influenciar. Os espíritos não chegam de assim, aqueles que têm objetivos, se a gente for pensar dessa maneira, eles não chegam assim, estava passando lá na rua. Não, eles nos perseguem, eles já caracterizam a nossa sintonia com a deles, já só de eles olhar para nós. Eles fazem um raio-x de nós. Então, já sabem. Então, vocês já estão vendo que estão condições favoráveis, o que eles vão fazer? É o que afirmam as entidades que coordenaram a codificação. O que eles fazem? Vamos ver. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos. Por isso que não adianta mentir. Mentir, para quem é espírita e mente, aí já está pior. Então, os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha a pergunta. Muitas vezes conhece aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Pois bem, nós temos o quê? A nossa aura. E a nossa aura, segundo a doutora Marlene Nobre, ela fez várias palestras e escreveu vários livros contra essa questão da alma. E que a alma é o nosso cartão de visita. Certo? Então, a nossa alma ela vai reportar o quê? Se nós estamos com pensamentos corroídos, se a gente colocar assim, nós vamos estar com a aura na cor da ferrugem. Se a gente colocar. Então, se nós estivermos bem, tranquilos, imbuídos de bons pensamentos e tudo mais, a nossa aura vai reluzir. Vai entrar numa frequência muito mais rápida, e isso vai dar a impressão que nós viramos espíritos de luz. Não é isso. É a frequência nossa que, sendo alta, transmite, aparece essa claridade. Os bons espíritos se aproximam de nós. Os maus espíritos fogem. Mas, na mais das vezes, o que a gente vê, pelo menos, é que sempre em volta das pessoas, deixa lá, elas, quando estão ali, daqui a pouco, sem querer, elas falam um palavrão. Quem que vai estar do lado? Vai estar espírito Emmanuel ali para escutar bobagem? Não. Vamos brincar, só para posicionar bem nós. Ora, o interesse dos espíritos o interesse dos espíritos nasce da afinidade estabelecida com o encarnado pelos processos de sintonia mental, como ensina Emmanuel, no capítulo 28, no livro Roteiro. É no mundo mental que se processa a gênese, o início, o Bereshit, como diria aí os nossos queridos irmãos judeus ou hebreus, né? Que Bereshit, que é o início, como está nós temos o nosso Bereshit na composição aí da obra nossa, que está no começo de todos os trabalhos da comunhão do espírito, de espírito a espírito. Ninguém vai ser obsidiado se não tiver isso aqui, olha. Ponto. Não inventem qualquer outra simulação, não é bem assim, é desse jeito que está aqui, ou então nós vamos pegar tudo que está na doutrina e vamos colocar sempre em júdice por quem? Por mim? Não, eu sigo a doutrina. Eu sigo a doutrina. Tirando qualquer coisa de mediunidade, de médium, eu sigo a doutrina, porque é nisso que é. Então, vamos vendo aqui. Precede, olha aí, é antes, né? A sintonia entre duas mentes, a afinidade intelectual ou moral. O homem que só pensa bobagem, já tem uns bobajão lá junto com ele. Os homens que eu estou falando aqui é o homem no sentido de ser humano. Aqui também, quando fala aqui, que as pessoas, mas está falando de homem, as mulheres, não, tá, a mulher está aqui, tá? Então, olha aí, ou ambas, pois o homem permanece envolto em longo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substâncias mental, em grande proporção. Toda criatura absorve, toda absorve, sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência.
todos, nós estamos dentro. Tem hora que, se a gente for começar a analisar nós mesmos, nós vamos ver que, de vez em quando, ele está ali, tá parado, daqui a pouco ele está pensando uma notícia, uma bobagem, uma coisa. Nós vamos de acordo com pensamentos. Quem gosta de futebol vai falar de futebol. Quem gosta de política vai ficar vivendo de política. E tem uns que vivem de religião, esquecem de viver. Por isso que nós temos aí aquela questão do fanatismo. Fanatismo vem de fanare, do latim fanare, que significa o quê? Dar fim. Então, nós temos que fazer de tudo um pouco, com muita vontade, mas sempre com isso aqui, equilibrando os pensamentos, não pensando bobagem. E nessa época que nós estamos agora aí, independente de uma coisa, a gente tem dito aí, parem de pensar em política. Isso é outra coisa que nos está desgastando demais. Demais, porque a gente vai ficar torcendo para um em detrimento do outro. Vai lá no dia, vota e pronto. É isso, faça a sua parte democrática. Se bem que eu acho que democracia, o voto não tem que ser obrigatório nem pagar multa. Fez isso, já não é mais democracia. Então, tem coisa que não estão nos enganando. Se elevado, os bons espíritos estimularão o indivíduo para o bem. Se eu atrair bons pensamentos, bons espíritos, atraio para o indivíduo para o bem. Se atrasados, que é a grande massa, insuflarão sentimentos inferiores, que podem conduzir a processos obsessivos, às vezes de grande complexidade. Em suma, acrescenta o benfeitor Emmanuel. A mente, em qualquer plano, seja ela quando nós estamos aqui agora encarnados, ou seja, que daqui a pouco nós vamos desencarnar momentaneamente na nossa emancipação da alma durante o sono, também a mente, em qualquer plano, emite, recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. É nisso que nós temos que saber. Por que eu estou encarnado? Estamos assimilando correntes mentais. Estamos assimilando correntes mentais. Permanente, contudo, de modo imperceptível, ingerimos pensamento a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade, ou seja, através projetando a nossa aura, as forças que acalentamos em nós mesmos. Por isso que os espíritos eles têm essa vantagem. Nós não os vemos, e eles nos veem e sentem nós. Então, não tem aquela coisa de que nós estamos precisando de mediunidade, isso aqui. Não, eles, se estiverem por aqui, eles já vão falar assim, depois que nós desencarnamos, nós já somos médium. Ok? Enquanto nós estivermos aguardando uma encarnação, ou seja, na erraticidade, nós já viramos médium. Aí, depois, quando encarna, parou a mediunidade, que é o que é bom. Mas lá, não tem problema. Olha, somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-se à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Olha o que o Emmanuel, que participou da codificação também, está nos abrindo, né? Olha, o Espiritismo vem aqui e fala, olha porque você tem doença. Vai mudar o nosso tônus mental, nós vamos ficar doentes. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. Capítulo 28 do livro Roteiro. A partir da percepção dos pensamentos que a gente nem consegue, porque muitos dos nossos pensamentos não acontecem na nossa consciência. Muito do que está escrito aqui vai acontecer de modo no nosso subconsciente. Ok? Então, a partir da percepção dos pensamentos dos encarnados, olha aí, que eu falei antes, nós nos escondemos, os espíritos reagem, sugerem ideias
que, se acatados, podem alterar-lhe o curso da existência. A maioria de nós é assim que os espíritos dizem. É a sintonia mental que se intensifica enquanto perdura. Como consta aí também no Livro dos Espíritos para nosso estudo, né? Olha aqui. Essa pergunta é aquela 459, que todas as palestras o pessoal fala, mas a maioria das pessoas fala e não acredita. Quem está lá sentado também já sabe a resposta, mas não acredita, porque não vivencia. Não vivencia. Entra por uma orelha, sai pela outra e não vai vivenciar. Então, ali está aqui, os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos. A resposta está aí, sobre aspas, muito mais do que imaginais, pois, frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, às vezes, a gente se propõe a fazer uma dieta, isso, aquilo, mas o espírito se alimenta daquele eflúvio do alimento. Então, o que ele faz? Vamos comer, vamos comer. E aí, você, sentindo essa vibração, você dá uma fome, você dá um comando ao seu conjunto. E nisso você vai passar fome. O que nisso você vai fazer é comer. Depois você come, passar mal e fala, mas por que eu fui comer? Você comeu porque, né, deixou ser controlado. Olha aí. Em que pese os espíritos dioturnamente, olha bem, hein? Dia e de noite, encarnado em emancipação, inspirar ideias, o indivíduo é livre para aceitá-las ou não. Como, na maioria das vezes, as ideias transmitidas vão ao encontro das do encarnado. Está querendo escutar aquilo. Estes as acolhem com naturalidade, sem crítica ou oposição. Se nós gostamos de falar palavrões, esses espíritos aí que nós está sendo citado aí, eles vêm e vão incitar nós a falar. E eu hoje estou abismado, no elevador aqui, pessoas, espíritos encarnados, jovens, não estão ali com a mínima com respeito, entram, falam intimidades. Eu abaixo a cabeça às vezes, porque eu então finjo que estou olhando para que andar que eu estou, porque é incrível. Umas vai contando tudo o que aconteceu na noite. Você fala assim, meu Deus, como diz o próprio Divaldo, meu Deus, onde que nós estamos indo, hein? Então, está ali, ó, vão ao encontro das do encarnado. Este as acolhe com naturalidade, sem crítica ou oposição. Esta possibilidade de contínua comunicação telepática entre encarnados e desencarnados decorre da mediunidade latente e comum a todas as pessoas. Olha que interessante, de novo, aqui esse texto, né? Olha aí. Decorre da mediunidade. Todos nós temos, latente, e que é comum em todas as pessoas. Interagiu, muda, passa para médium. Tira a idade daqui, ó. Tira a idade e vira médium. Lógico que precisa pôr um acento aí, né? São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem, sejam médiuns. Todos os homens, médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde, se espalharão qual um oceano sem limites, para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Questão 495 do Livro dos Espíritos. Então, essa pergunta, essa resposta, ela vem justamente dizendo o seguinte, olha, o futuro, a era dos espíritos estão chegando, está aí chegando. Então, são essas comunicações que cada homem tem com aqueles espíritos familiares, mas que não é familiar de família. Eu vejo que tem uma confusão. Ah, não, é um espírito de família, familiar. Eu escutei isso lá na doutrina. Não, o espírito que nós temos afinidade, né? É aquela coisa que a gente queria que tivesse realmente uma família, e não guerras entre famílias. Vai fazer uma festa aí, você vê lá uns cunhados conversando com outros, porque tem, sei lá, tem um monte de coisa. Então, esse espírito familiar é aquele como a gente fala, amigo é coisa para se guardar. Então, esse é o nome de espírito familiar. Que sejam, né, médiuns todos os homens.
mas eles são ignorados hoje. Você vai falar com uma pessoa de mediunidade, ela já vem, minha religião é essa, eu não acredito nisso. Pois bem, não vou mudá-la, está certinho. Eu demorei tanto tempo para adentrar o Espiritismo, porque não pode esperar também. Esse livro, para quem não leu, já pode dizer assim, já está, né, que a gente vou falar assim, pelas pessoas que estão estudando o Espiritismo, não leu esse Devassando o Invisível da Ivone do Amaral Pereira, realmente precisa estudar. Né? Porque cada livro que a gente lê vai conter inúmeras informações. Então, está aqui Ivone de Amaral Pereira, na obra Devassando o Invisível, desenvolve importante estudo sobre a mediunidade e as ações dos espíritos no plano físico. É simplesmente imperdível se for ler esse livro. Não é, a gente não tem que ficar lendo romance. Romance é bom para as pessoas que estão adentrando ao espiritismo, que vai chegando devagarinho, vai passando a mensagem, a pessoa vai se empolgando e pode passar a estudar e pronto. Então, está ali. Ó. Dentre outros, a notável missionária relata que médiuns dedicados são conduzidos por seus amigos espirituais, ou amigo foi espírito familiar, a elevadas regiões do mundo espiritual e são preparados para tarefas que deverão realizar. E aí a gente vai lendo esse livro, você vai falar assim, ele também é escrito de forma romanceada, não é um romance, é a maneira da escrita que chama romanceada. É? Olha, ao acordarem sem se lembrarem claramente do ocorrido, agem sob benéfica sugestão hipnótica, sendo que as instruções positivas recebidas lhes retornam à consciência. Por isso que eu falo, tudo que nós aprendemos está na consciência, sob a forma de intuição. Então, quando nós vamos lá à noite, fazemos algumas coisas, estudamos, quando a gente chega aqui, a gente não entende nem por que nós... Parece que eu sei isso, e vai por intuição. No momento da oratória, da redação de textos elevados ou na tomada de decisões que beneficiarão a muitos. Né? Então, aí nós estamos vendo aí o espírito aí, né? Está deitado. Uma pessoa que a gente fala aí, não é porque é mulher, não, a imagem está aí, mas é uma pessoa que é muito pessoa que é muito calorenta, né? Junta um pouquinho de dinheiro e compra um ar-condicionado, porque vai pagar a conta também, né? Porque aqui é quente, então a pessoa dorme ali, talvez até nua. E depois, quando vai fazer a emancipação da alma, ela não vai vestir roupa, ela vai desse jeito, tá aí. Ó. Aí, quando ela chega lá, os espíritos vão falar: oba! Oba, chegou mais um! Não é isso? Então, nós temos que aprender com a evolução. Nós já evoluímos, né? Tem certas coisas que já são desnecessárias. Às vezes, tais lembranças podem eclodir após o contato do médium com seu anjo guardião, ou melhor, ou outro benfeitor espiritual, no qual, entanto, se o médium não se eleva no trabalho do bem, ou se nega, ou mesmo desconhece sua faculdade, pode emergir-lhe pensamentos e comportamentos desequilibrados, alimentados por entidades obsessoras que lhe submeteu à hipnose negativa. Eu tenho um livro que eu lembro o título, mas não estou tentando lembrar quem escreveu, já me veio aqui, chama-se Espiritismo e Hipnotismo. Vamos ver o que é isso aí. Está dizendo aí sobre isso. Espera aí, se tem hipnose, o que é isso aí? Na questão espírita. O que seria ver a hipnose? Será que nós ficamos hipnotizados? Ficamos. As mais das vezes nós vamos ter atitudes hipnotizadas. São aqueles pensamentos repetitivos. Olha aí, existem obsessões produzidas pela hipnose. Olha aí. Durante o sono natural. Como assim? Nós dormimos, a nossa alma se torna mais livre e nisso o que acontece? Nós vamos ser hipnotizados na emancipação da alma. Olha aí, o médium ignorante das próprias faculdades e que, no caso, em geral, não será espírita,
aqui está até ficando condizente, assim, conducente com nós, né? Deixa-se dominar por um inimigo invisível durante o sono. E aí vai para onde? Vai para lugar que, nessa encarnação, ele tem vontade de ir, mas ele está camuflado, né? Ele faz aquela coisa da hipocrisia. Fala coisas bonitas, isso e aquilo, mas a cabeça dele está ali. E se o espírito não pensar que do lado dele tem um outro espírito que pode estar lendo todo esse roteiro da cabeça dele, o que vai acontecer? Vai acabar em derrocada. Então, está ali. Afina-se com o caráter deste, recebe suas ordens ou sugestões, tal como o sonâmbulo, as ordens de seu magnetizador. Aqui nós vamos ter uma ideia de que a gente consegue magnetizar uma pessoa, que é o que o Mesmer fazia, mas não deixa de ter um fundo de hipnose, certo? Então, aqui nós temos que estudar muito para determinar o que seria magnetização junto com a hipnose, ou um e outro separadamente. Ao despertar, reproduz mais tarde em ações, olha, as ações aqui agora, ele não vai ficar só no espírito, vai reproduz mais tarde em ações de sua vida prática, as ordenações então recebidas, as quais poderão levá-lo até mesmo ao crime e ao suicídio. Está aí no capítulo 8º desse livro. Ela vai narrando acontecimentos, por isso que tem uma parte romanceada, que ela vai dando exemplos dentro de uma história. Vai se desenvolvendo igual o nosso livro, o Nosso Lar. Né? Ela vai colocando os exemplos na história, que muitas das vezes, como ela já falou várias vezes, não é história, é realmente história, é o que acontece. Olha, Ivone alerta quanto ao valor da oração e da vigilância. Por isso que já cansamos de falar, de ver Jesus falar, olha, vigiai, né? E orai. Orai e vigiai. A ordem do trator não vai, porque as duas vão ficar juntas. A partir do momento que nós interagirmos oração e vigilância, tanto faz falar de uma de outra. As duas aqui é uma só. Em especial, antes do sono corporal, que protegerá o médium de assédios perturbadores. Eu tenho dito, a doutrina nos ensina que nós temos que fazer duas coisas. Antes de deitar, fazermos essa oração, para que nós fiquemos atentos aos acontecimentos, que nós não vamos lembrar. Porque quando a gente sai, o nosso cérebro, vamos falar assim, o cérebro espiritual, vai lá, esse é o que existe. Aquele outro que fica no corpo, esse só é um HD, é um HDzão, que só armazena aquilo que acontece na vida corporal. Agora, a movimentação é do quê? Do corpo espiritual, do cérebro que tem no corpo espiritual. Tá? Fique bem clara essas questões, né? Então, quando nós dormimos, aí seremos nós. Por isso que a gente fala, eu estou Roberto, não sou Roberto. Eu sou uma pessoa que estou encarnada com esse figurino, com essa personalidade que eu estou atuando. Nós temos que tomar cuidado, que isso acontece demais aqui. E depois as pessoas, como a gente fala muitas vezes, vai no centro espírita, com todo respeito, às vezes dá mais trabalho do que outra coisa. Ela chega lá, quer a cura. Mas ninguém vai mudar a cura de uma pessoa que está contaminada. Como diz o ditado, vaso sujo, água suja. Olha, como a morte não encerra a existência do ser, após os momentos que se sucedem à desencarnação e a natural perturbação do período pós-desencarnatório, e a natural perturbação do período pós-desencarnatório ser superada. Por isso que as pessoas, isso pode demorar, às vezes, anos, e as pessoas será que o meu pai não poderia falar uma coisa, lá quem, minha mãe morreu? Olha, deixa o telefone tocar de cima para baixo. E quando desencarnado, a pessoa
como a gente diz, a maioria morreu, pense nela só em oração, irradie oração a ela. Não fique pensando nas coisas boas que ela fez, porque ela sofre, e não fique pensando nas coisas ruins que ela fez, porque ela sofre do mesmo jeito. Então, ela vai sofrer. Então, nós temos que quebrar essa conexão com os desencarnados, parentes nossos, alguma assim desse jeito. Nós, espíritas, sabemos, terminou o ciclo que ele quis. Então, agora ele tem que continuar a vida no plano espiritual e que logo, logo nós estaremos lá. Então, o espírito retorna à sua antiga personalidade, voltando a atenção para temas que lhe foram objeto de interesse e de preocupação. Buscará, olha, está vendo aqui, né, toda essa movimentação que está tendo, olha, buscará os ambientes de sua predileção, né? E as companhias que compartilham, aliás, seus gostos. Às vezes a gente escuta muito, a pessoa, Romero, você acha que está meu pai? O que essa hora ele fazia? Ele saiu do trabalho, passava lá no boteco, estava tomando lá com os amigos. Eu falei, então, você acha que ele está agora? Está lá. Está sorvendo aqueles eflúvios do lugar. Os espíritos que já compreendem o valor do progresso, do perdão, do trabalho, da caridade, seguirão na acesse que conduzirá a planos elevados da vida. Os que mantiverem o foco nos desejos materiais, na vingança, no egoísmo, no apego, no ciúme, no vício, encontram acolhida junto a encarnados da mesma da mesma vibração. Então, a gente, depois que vai estudando Espiritismo, você fala, olha, realmente já temos condição de fazer uma melhoria, que a gente fala que é reforma. Todo mundo fala fazer uma reforma. Não precisa fazer reforma nenhuma. Reforma faz pó, quebra, ninguém vai quebrar nada em nós. É simplesmente nós mudar a rota. Então, continuando aqui, olha, né, como está aqui na sequência, olha, vou só voltar aqui. No início, encontra acolhida junto a encarnados da mesma tendência, passando ambos a alimentar-se de fluidos deletérios. Já falei antes, questão dos fluidos. Corruptores dos sentidos. Assim, devemos estar atentos à influência espiritual negativa. Tudo que vai mexer com a questão que se a gente eu costumo fazer assim, Jesus, será que faria isso aqui que eu estou pensando? Não faria. Então tá bom, obrigado, já estou respondido. Nós já temos essa questão de seguir Jesus. Jesus deixou um modelo para nós. Então, assim, devemos estar atentos à influência espiritual negativa, que pode conduzir inúmeras pessoas às quedas morais, quando invigilantemente se deixarem guiar por pensamentos perniciosos. Vamos aí agora para a questão dos fenômenos mediúnicos, né? A atuação desses casos aí no plano físico, né? Que nós estamos estudando aqui a ação dos espíritos no plano físico. Olha, a atuação dos espíritos no plano material não se limita às interferências psíquicas. Não é só no espírito, aquela coisa assim. Pode ser tangível, como nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, aparições, transporte de objetos, materializações, curas espirituais, etc. E nos de efeitos intelectuais, o que são enquadrados nesse? Entre outros, psicofonia, psicografia, vidência, pinturas mediúnicas. Todos esses aqui nós estamos vendo a ação dos espíritos no plano físico. Como é que eles fazem? Em O Livro dos Médiuns, o codificador analisa a ação dos espíritos no plano material, aqui do nosso lado, afirmando que o espírito exerce papel fundamental na ocorrência dos fenômenos mediúnicos. Ocorrência, papel fundamental, hein? Será que não estaria na hora de a gente pensar o que pensar? Né? Então, nós temos aí, olha, o espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Isso é lógico. Por quê? Porque um espírito desencarnado não segura copo, não faz nada. Ele precisa da carne para, né, que alguém faça isso por ele.
tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria. Tudo que nós temos é matéria. Até o oxigênio que nós respiramos são formados de átomos. E átomos é matéria. Então, vamos aí, quer dizer, a coisa funciona, está aí. Está vendo? E o perispírito é uma matéria quintessenciada. Depois, continua, serve também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar para obter determinados efeitos, por meio da dilatação, da compreensão e da propulsão, ou das vibrações. Então, a gente escuta as pessoas e fala assim, vamos melhorar a vibração, vamos fazer isso, aquilo, né? E quando as pessoas ficam só focando a vibração. Tudo que o corpo físico faz está aqui, olha, por meio da dilatação. Dilatação do quê? Isso nós temos, como a imagem supõe aqui atrás, nessa outra imagem, isso aqui é a capa do livro Perispírito, do Zalmino Zimmermann. Considerada dessa maneira, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Está ali, capítulo, parte 2, né? Segunda parte, capítulo 1, item 5.8. Veja como a apostila, né? A FEB tentou buscar de todos os detalhes instrutivos para trazer uma sequência a nós, para que tenhamos ainda uma pincelada, se a gente assim colocar, do que é essas questões, né? Temos a prática, depois nós vamos ter a primeira teoria, porque vocês veem que para tirar uma carteira de habilitação, primeiro a gente vai fazer o exame médico, depois vai fazer a prova teórica, e depois nós vamos para a prova final. Os movimentos e suspensão de objetos, os ruídos e outros fenômenos mediúnicos de natureza física ocorrem pela ação dos espíritos que combinam, segundo a vontade deles, o fluido universal com o fluido que é liberado pelo médium. Então, aqui está dizendo assim, qualquer efeito físico tem que ter um médium próximo, ou o ambiente está sobrecarregado de ectoplasma. Tem aquela passagem no filme Ghost, em que o rapaz está lá numa hora lá no metrô, um outro espírito, e aquele outro espírito vai ensiná-lo a movimentar a tampinha. Aí muitas pessoas perguntaram na época, mas não tem essa questão, isso e aquilo. Por isso que a gente fala, não, se o local onde pode acontecer está banhado, né, vamos dizer assim, sobre efeitos ectoplásmicos. Então, aí ele foi lá e movimenta a tampinha. Tá? Mas tem que ser liberado lá o fluido universal como o fluido que é liberado pelo médium, que é o qual? O ectoplasma. Esta manipulação se dá pela ação do pensamento ou modifica a natureza dos fluidos. Então, muitas vezes as pessoas falam, pô, mas como é que os espíritos vêm ali, catam a mesa, segura a mesa e levanta a mesa? Não! Nada disso. Como? Está aqui nesse texto aqui, olha, os movimentos, suspensão de objetos, ruídos e outros fenômenos mediúnicos de natureza física ocorrem, olha aqui, pela ação dos espíritos, que é óbvio que precisa ter um espírito, que combinam, segundo a vontade dele, que é subir a mesa, movimentar, o fluido universal com o fluido que é liberado pelo médium. Esta manipulação se dá pela ação do pensamento. Então, o espírito não precisa pegar a mesa, nada disso. A mesa vai levantar de acordo com o pensamento, né? E dá impulso ou modifica a natureza dos fluidos. Olha aí, esse aí é um grande médium, né? Depois vocês podem assistir de novo e falar assim, quem será que é esse médium que está aqui? Olha só como ele fazia magnetismo. Então, ele está combinando magnetismo com fluido e está levantando a cadeira.
é assim que os desencarnados fazem. Tira essa presença desse corpo físico e, se fosse um espírito ali desencarnado, né, faria essa mesma coisa. Está dando, como é que fala? Colocando essa cadeira numa redoma fluídica. Então, os espíritos que se dedicam à produção dos fenômenos mencionados são sempre, olha, os espíritos que se dedicam à produção dos fenômenos mencionados são sempre de ordem inferior, ainda sujeitos à influência da matéria. Evidentemente, nós vamos foi ditado isso aqui em 1857 e seguintes, né? Os outros anos até 1861. Então, era o que tínhamos na época. Que até 1860, o Livro dos Espíritos tinha somente 501 perguntas. Então, nesses decorrer de 3 anos de lançamento, foi feito, o Kardec foi escrevendo outros livros e depurando, explicando mais, ampliando essa questão do Livro dos Espíritos. Tá? Então, está aí, olha. Como eu falei, vou só voltar aqui. Olha, os espíritos que se dedicam à produção dos fenômenos mencionados são sempre de ordem inferior. Olha, essa ordem aqui inferior não é que são espíritos maus. A ordem é inferior. Nós temos uma escala também de ordem naquela pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. Nós vamos entender melhor essa passagem. Ainda sujeito à influência da matéria, segundo o Livro dos Médiuns, segunda parte, aí, capítulo 1, item 74. Aí vemos aqui ainda, complementando aqui, olha, os espíritos superiores que não se ocupam desse tipo de evento, porque estão ocupados, são outros espíritos nobres, né? Se a gente colocar naquela, para a gente ter uma ideia melhor. Mas, se for necessário, tá vendo? Se for necessário atuarem diretamente sobre a matéria, se utilizarão daqueles espíritos aptos a tal atividade que colaborarão de bom grado. Então, o espírito superior ele pode tudo, se ele assim quiser, como está escrito aqui. Então, se ele não quiser, não vai mexer com nada, porque realmente isso aqui serviu muito lá nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, e uma série de coisas, mesmo na França, para chamar a atenção das pessoas, né? Como chamou a atenção do próprio Allan Kardec para o que estaria vir acontecendo. Quanto aos fenômenos de efeito intelectuais, afirma Allan Kardec, para uma manifestação ser inteligente, não é preciso que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Isso também está lá, se estudarmos a fundo o Livro dos Médiuns, coisa que nós vamos fazer em breve, na segunda-feira, que nós estamos já entrando quase que na reta, né? Falta aí umas 200 perguntas para nós terminá-lo. Depois nós já vamos iniciar o Livro dos Médiuns. Então, basta que prove ser um ato livre e voluntário. Olha, exprimindo uma intenção ou correspondendo a um pensamento. As manifestações mediúnicas inteligentes apresentam enorme mesmo, variedades de tipos e subtipos, né? Estudados em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 3º e 6º, e capítulos 10 ao 10º, olha, 10 ao 17º, especificamente. Olha quanto ali nesse capítulo, são 17 capítulos, né? Do 10º ao 10º, não, são 7 capítulos, é isso? Não, está o 17, aliás, perdão. A ocorrência de tais manifestações exige um certo grau de elaboração mental e o médium funciona como intérprete. Esclarecem os espíritos orientados. Por isso que a gente vai vendo uma sessão mediúnica, as pessoas vão lá, se encontram em determinado dia somente, não se conhece nada, e põe todo mundo para trabalhar, parece mais um encontro de amigos, não de espiritualidade.
né? A espiritualidade exige que os médios se conheçam. Essa é uma questão muito importante. Olha, o espírito do médium é o intérprete. Por quê? Está ligado ao corpo que serve para falar e, por ser necessária, uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância. Desde que haja, na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Porque ela pode vir encarregada, se a gente colocar assim, determinados palavras, os espíritos não falam muito, e que a gente deve também ter a capacidade, o médium, de entender aquele pensamento que o médium, o espírito nos trouxe, para tentar, evidentemente, num contexto mais claro, explicar para nós. Vamos sair aquela coisa que nós falamos aí agora, né, sobre os espíritos da natureza, os fenômenos da natureza. Olha a imagem aí no fundo, né? A ação dos espíritos no plano físico se estende além da mediunidade. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 536 a 540, que, cumprindo os desígnios de Deus, incontáveis entidades aí, esclarecidas se associam a espíritos de diferentes graus evolutivos para garantirem a harmonia e o equilíbrio das forças que regem o planeta. Deu exemplo antes aí de Jesus, etc, etc. Mas, como a gente fala, olha, existe isso? Existe. Mas as pessoas têm a tendência assim. Ah, mas eu não vejo, como é que eu vou acreditar? Mas Jesus deixou uma frase para isso, né? Bem-aventurado aqueles que não veem e acreditam, e que não escutam e acreditam. Lá no fundo da nossa alma, se a gente colocar assim, nós sabemos o que é certo ou errado. Percebe-se, então, que os eventos geológicos, catalogados como naturais, ou seja, não provocados pela ação lesiva do homem, são acompanhados de perto por espíritos benfeitores, a fim de que as transformações intrínsecas e reações dos elementos materiais da natureza não coloquem em risco a vida planetária. Olha aí, um tsunami nessa uma onda desse tamanho aqui, como diria aí Jesus, não vai ficar pedra sobre pedra aí, né, nessa cidade. Olha o tamanho dessa onda, agora quer quebrar aqui em cima desses prédios, vai tudo. Aí que ela fala, nessa hora aqui não adianta correr, senta e reza. Não gasta energia. Né? Senta e reza. Chegou meu fim. Ué. Nessa vida chegou. Muito raramente eu vou conseguir sair de uma, como diz, de uma trombada dessa aí, de uma tromba d'água. Né? É muito difícil. Então, estamos vendo que temos nessas questões da natureza esses espíritos. André Luiz registra elucidativo comentário do orientador espiritual Aniceto, no livro Os Mensageiros. A propósito, também, seguindo a frase aí, são livros que as pessoas leem os iniciais, o Nosso Lar, Os Mensageiros, Caminho ali, Missionários da Luz, e para por aí, os demais não leem. Então, está aqui, olha, o Aniceto vai falar o quê? A propósito da ação dos espíritos da natureza. Eu citei um exemplo aí. Né? Olha, o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito da nova encarnação no mundo prestando serviço nos reinos inferiores. Mas esse reino aqui inferior tem que tomar cuidado na hora que vê. Não é inferior, é umbral. Não. Nós temos mundos mais evoluídos. Então, nós temos ali que dizer que nós estamos ainda nesse estágio, são mundos inferiores, reinos superiores. Inferiores, aliás. Então, está aí, nós não acreditamos nisso. Prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho
com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Resumidamente, nós vamos ter essa passagem que Jesus apontou lá no Evangelho, quando ele fala para as almas, os ventos se acalmar. Então, o que Jesus fez lá? Deve ter chamado esses colaboradores, né, para que hajam ou agissem naquela ocasião sobre esses problemas aí da natureza. Ok? Olha, considerar a natureza como fonte primária da vida, ela deve merecer toda atenção, respeito e preservação. Olha aí o negócio aí que a gente já está vendo aí com a nossa floresta amazônica, vários incêndios, e estamos indo aí. Não se deve inferir, contudo, que a ação dos espíritos da natureza esteja relacionada aos conceitos da mitologia, que pregavam a existência de deuses encarregados das chuvas, dos ventos, da colheita, etc. Ou que tais espíritos constituam uma categoria à parte na obra da criação. Não. Aí, ó, evidentemente, essa lâmina aqui a gente consegue retirar também da apostila, trazer um pequeno esboço do que tem todo esse capítulo no caso. Olha, na verdade, são espíritos. Pronto, já parou aqui agora. Olha. Não tem mais o que nós não pensar. Na verdade, são espíritos que, comprometidos com esse gênero de atividade humana, já renasceram anteriormente e voltarão, por certo, a reencarnar na Terra em missão ou em trabalho corriqueiro. Olha que interessantíssimo. Verifica-se dessa forma que a participação dos espíritos no plano material é efetiva e minha garganta secando aqui. E preponderante, tendo em vista o progresso do homem. Se a gente vai melhorando, é por isso que agora já não vão atuar aqui, né, na cidade, não, a gente são espíritos da natureza. Todavia, a ação espiritual está necessariamente vinculada aos processos de sintonia estabelecido entre desencarnados e encarnados. Se é uma pessoa que é zombeteira, ela vai também trazer esses elementais zombeteiros. Né? O mundo espiritual é muito complexo. E eu vejo, às vezes, que no espiritismo simplifica muito. Cabe, pois, a cada um observar e escolher o tipo de companhia espiritual que deseja. Está aí, ó. Os bons espíritos se fazem presentes na vida cotidiana, embora nem sempre os encarnados lhes acolham as sugestões elevadas. Segundo o codificador, seria esse o motivo da maioria das ocorrências infelizes que o ser humano sofre. É a nossa invigilância. Por isso que o Espiritismo chegou no momento certo. Sócrates e Platão já comentavam a questão da alma 400 a 300 anos antes de Cristo. E parece que naquela época esse pessoal que vivia ali, na Grécia e tudo mais, já tinham conhecimento disso. Continuando aqui, nós temos aqui, olha, o fim. Né? Vou só voltar aqui para salientar uma coisa importante aqui. Ó. Essa questão do sofrimento seria pela nossa invigilância, porque muitas das vezes a gente aceita sugestões não dignas durante o nosso dia a dia. E é muito natural que a gente veja, ainda pelo instinto animal do ser humano, e se ele vai em qualquer lugar, aí eu vou falar dos homens, eu não vou falar pelas mulheres, vou falar por mim, aliás, que eu vejo, aí é uma questão daquela análise que eu faço, que eu vejo o seguinte, a pessoa vai no shopping e a mulher vai na frente com uma outra pessoa e atrás vai os dois homens, os casais, as meninas,
E elas vão na frente, segurando os braços das crianças, eles vão atrás e vão analisando, pesquisando o ambiente lá, né? E aí um cutuca o outro, olha que mulher, hein? Nesse pensamento, nessa hora, o que será que aconteceu com ele? Só não pode acontecer isso dias antes dele ir para uma sessão mediúnica, porque aí a sessão mediúnica está toda corrompida, né? Então não se faz milagre. Então está aí, chegamos então a mais esse final dessa pequena, grande aula, ou estudo, melhor dizendo, eu prefiro chamar de estudo do que chamar de uma aula, né? Por quê? Porque o estudo é uma coisa que não termina. E uma aula tem o dia, termina, acabou, vai para frente. Não, e o estudo nós estamos sempre debatendo, eu procuro sempre voltar a determinados temas para ir estudando de acordo com a necessidade que nós estamos estudando. Bom, completamos, então, o nosso time de 1 hora de estudos. Agradecer vocês novamente aí a presença e aos que estão ao vivo e aos que vão ver no site, no canal meu, o canal meu não, do Grupo de Estudo do Espiritismo, que vai estar lá postado esse evento aqui, estará lá postado, para recapitular, para ver mais alguma coisa, e que a gente foque. Às vezes a gente precisa estudar pelo menos, a gente fala, 5 anos pesado, que depois as outras notícias, né, outras leituras, vai ficando muito mais fáceis da gente entender. Tá? Então, agradeço a presença de vocês, que Deus esteja conosco, como ele asseverou que não tivesse mais de 2, ele estaria no meio conosco, evidentemente, com seus prepostos. Vamos também pensar que Jesus vai fracionar tudo, vai estar em cada lado. Não é isso. Ele está lá, nós temos os nossos anjos de guarda, nós temos vários conjuntos da espiritualidade que atuam para a nossa evolução. Então, vamos lá, mais uma vez, então, no meu agradecimento, e que todos fiquem com a paz de Jesus e possamos voltarmos a semana que vem, dando continuidade a esse estudo. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite, seu Roberto. Boa noite.